Bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus para todos e para todas nesta manhã de segunda-feira de 2026. É motivo de agradecer a Deus. Eu acho que é a nossa primeira gravação, né, do nosso canal. Hoje estou aqui num cume do monte, né, exaltando, glorificando e bendizendo o nome do Senhor, né? Então, estou aqui no recinto e para a honra e a glória do Senhor, para a nossa meditação, meus irmãos, Lucas 15, do verso 11 ao 12 a seguir. Vamos estar aqui destrinchando aqui um pouco da palavra de Deus para o meu e o seu coração nesta manhã de segunda-feira. Uma manhã aproveitosa na presença do Senhor. Aproveitar esse dia benéfico, né? Esse dia que Deus ele preparou para a gente. Desde já que a Trindade Santa seja bem-vinda nesse lugar, né? Que os anjos do Senhor possam pairar sobre este lugar. Então tudo aqui é para a honra e a glória do nosso Deus, né? Porque toda a honra, toda a glória seja dada tão somente para Jesus de Nazaré, porque é Ele que é o autor e consumador da nossa fé, né, querido? Então tudo isso é para nós exaltar e bendizer e glorificar o nome do Senhor Jesus. O título diz assim: a parábola do filho pródigo. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, e houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. Querido, veja bem, muitas pessoas hoje só procuram aos pés de Jesus hoje quando está tudo dando errado. O interessante é que ninguém não procura Jesus quando tudo tá certo, tá tudo ok, tá tudo uma maravilha. Aí ninguém não procura, aí tá todo mundo bem, tá todo mundo ok, todo mundo tá no seu conforto. Mas eu tiro nesta manhã desta segunda-feira, se vocês observar, não tem ninguém no monte, né? Só tá eu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? E minha espada. Então, vejamos bem. Então, com tudo isso, querido, as pessoas só procuram a Deus nos momentos difíceis. Ah, William, mas o que tem a ver esta palavra que você abriu com o filho pródigo? Tem, irmão, tem. Sabe por quê? Eu vou lhe provar que tem. Porque quando a gente tem tudo, quando a gente está na fartura, é muito fácil a gente ficar super animado. É muito fácil a gente ficar de boa, tranquilo. Mas a gente não sabemos o peso de uma responsabilidade. E nós esquecemos do que Deus fez, e aonde que nós acabamos perdendo tudo, e aonde que Deus ele permite que tudo aconteça. Se vocês observar que, como diz aqui, e muitos, quer dizer, irmãos, muitos por aí afora
comendo as bolotas dos porcos, né? Pessoas que outra hora profetizava, pessoas que outra hora exaltava o nome do Senhor, pessoas que outra hora estavam bradando em línguas estranhas, ou até mesmo marchando no poder de Deus, fazendo a vontade de Deus e fazendo a obra de Deus. Mas só que há um detalhe, querido, nisso tudo, que não é como a gente pensa, é como Deus pensa, é como Ele quer e não como a gente quer. Aí o que acontece? Muitos acham que as coisas de Deus é de qualquer jeito, é de qualquer forma. Ah não, vou fazer isso aqui. Ah não, vou fazer isso ali. Não, irmão, isso aí não vai funcionar. Não vai funcionar. Por que não vai funcionar? Porque a gente temos que estar em obediência. A obediência leva o cristão ao além aonde ele não pode ir. Mas quando o crente se torna rebelde e quando o crente ele se coloca no lugar que não é para ser colocado, é aonde que o arroxo vem. Então, querido, muitos filhos pródigos por aí afora, neste mundo de meu Deus. Isso crente que outra hora estava marchando no poder de Deus, estava glorificando, fazendo a vontade de Deus. Infelizmente, hoje, emprestando seu corpo ao maligno. E quando haver brecha, ele entra esbagaçando. O inimigo não tem essa não, irmão, de pedir licença, eu vou entrar aqui. Não tem licença. E o interessante é que muitas pessoas hoje deixam de olhar para Jesus e ficam olhando para situações da vida. Situações essas, querido, que não vai lhe agregar nada. Situações essas que não vai lhe acrescentar nada. A não ser você se entregar para Jesus de corpo e alma e se derramar na presença do Senhor. Aí você vai observar a mão de Deus trabalhando em favor da sua vida, em favor da sua família. Ah, William, mas a minha família está desconcertada. Não tem problema, irmão. Deus é especialista de arrumar casa. Ele não é faxineiro, ele não é faxineira, mas ele vai resolver toda em qualquer situação. Mas para isso, depende de mim, depende de você que está aí do outro lado, você que vai olhar essa mensagem. Que a gente não devemos ser igual esse filho pródigo, irmãos. Que esse filho pródigo, ele pegou tudo que tinha ali, achou que estava abafando. Achou que ia colher algo bom. Não, irmão. Ele colheu foi tudo ruim. Deu tudo errado. Isso aí, irmão, é quando nós tomamos decisões que não era para ser tomado. Isso aí é porque nós fomos tomar atitude que não era para ser tomado. Então, muitas das vezes, nós acabamos pagando um alto preço. A mesma coisa hoje é na presença de Deus hoje. Quantas pessoas hoje que não choram mais na presença de papai. Quantas pessoas hoje que não querem mais buscar a Deus. Tá olhando para a situação, tá olhando para as lutas, tá olhando para as dificuldades. Irmão, se eu for olhar para as lutas, irmão, não estaria hoje aqui neste cume deste monte. Mas prove ao Senhor que me colocou aqui neste cume deste monte. Então tudo isso é importante. O cristão ele está incessantemente buscando a palavra de Deus. A Bíblia diz o que? Põe a boca no pó, talvez assim haja esperança. Talvez haja esperança. Mas para isso acontecer, querido, não depende de mim. Não depende de você. Não depende dos anjos que estão aqui ao redor ouvindo esta ministração. Não só como ouvindo, como vendo. Mas sim pelos olhos espiritual. Espera aí, pessoal. Pronto, resolvi. Então é isso, pessoal. Então a gente temos que ter convicção daquilo que Deus colocou em nossa mão.
A cruz que Deus levou lá na cruz do Calvário para nos dar o direito de vitória, aquela cruz ali, se você for analisar o peso bruto dela, irmão, nem eu nem você conseguimos mensurar e nem poder levar o peso dessa cruz. Mas se Deus ele deu o fardo para a gente carregar, porque Ele sabe que a gente consegue levar o fardo. Então muitas das vezes a gente deixamos de olhar para Jesus, irmãos, e olhar para o problema, olhar para a situação. William, é fácil? Não é fácil, irmão. Porque quando as coisas descontrolam, quando as coisas descarrilham, igual um trem, é aonde que o cristão ele procura algum lugar, algum refúgio para correr. E o refúgio dos cristãos, irmão, é esse monte. Se não fosse esse monte, hoje está vazio. Hoje apareceram umas 3 pessoas aqui hoje. 4 comigo. Mas, querido, é a gente saber olhar para Jesus. Porque aquele filho pródigo, aqui o 14 diz assim: havendo ele gastado tudo, e houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. Sabe por quê, irmão? Tem coisas também que Deus ele permite que nós passa. Tem coisa nesta vida que Deus ele permite que aconteça em nossa vida. Mas para quê? Espera aí, pessoal. Pronto. Então Deus ele permite que tudo isso aconteça para que a gente viemos buscar a Ele como Ele quer. Não é como a gente quer. Se fosse assim para mim viver da minha vontade, irmão, eu já estaria já em casa tranquilo, de boa, deitado no meu sofá e deixar Jeová trabalhar na minha vida. Não, irmão, não é assim não. Porque aquele filho pródigo, ele achou que largando os pais, largando as mães e achar que ia ficar de boa, achando que ia ficar tranquilo, mas ali o aperto veio. O aperto veio, a situação se agravou, a fome veio, e o que acontece? Se tivesse na presença de Painho, né? Hoje, quantos cristãos hoje, irmãos, estão aí comendo as mesmas porcarias que estava antes, né? Que Deus ele teve o melhor prazer do mundo de limpar, nos purificar, nos redimir com o sangue dele puro carmesim. E quantos cristãos hoje, irmão, estão se andando com as coisas do mundo? E quantos cristãos hoje, irmão, estão brincando com a palavra de Deus, brincando de ser crente, brincando de ser isso? 2026 só está começando. Foi profetizado neste alto deste cume deste monte que muitos cristãos iam subir por este monte machucado, mas que não era para colocar a mão, porque era Deus que estava provando. Então, irmão, a gente temos que obedecer a palavra de Deus. Nós temos que obedecer à vontade soberana de Deus. E de fato, está aparecendo pessoas aqui que eu nunca vi na minha vida neste alto deste monte. Então tudo isso, irmão, é cumprimento do Evangelho de Cristo. Porque no ano de 2025, Deus ele passou a mãozinha na cabeça de muitos crentes. Mas no ano de 2026, o qual nós estamos, Deus ele está jogando à tona os pecados da turma, os escândalos que vêm acontecendo dentro dos templos. Então as coisas, irmãos, estão acontecendo porque é bíblico. Os irmãos se esfriando na fé. Então o que acontece? A palavra de Deus diz o quê? Que por se multiplicar a iniquidade de muito amor, de muitos se esfriariam. E é o que está acontecendo, irmão. Hoje o que se vale é o que você tem. Se você tem algo, você é alguém. Se você não tem nada, você não é nada. Você fica igual um sepulcro dentro de um templo, como se fosse um prego. Esse é o evangelho, irmão, que nós estamos vivenciando em pleno século 21. Se assim muitos diz.
E hoje em dia, quantas pessoas hoje querem servir a Deus, mas querem servir a Deus de qualquer jeito. Querem servir a Deus brincando com a palavra de Deus, brincando de ser crente. Hoje eu sou crente, amanhã eu não sou. Então, irmão, eu vou lhe dizer uma coisa, que o diabo ele não brinca de ser diabo. Então precisamos, irmão, estar firme contra as estatutas e ciladas do vil tentador. Como eu li hoje de manhã, nessa manhã, o Efésios 6:10, que a gente temos que se revestir, irmão, de todas as armaduras. E quantos cristãos hoje que não querem mais, irmão, se prostrar diante dos pés do Senhor? Quantos cristãos hoje que não querem mais se derramar na presença do Senhor? Quantos cristãos hoje que não querem mais chorar na presença do Senhor? Estão sofrendo, mas larga a cruz. A palavra de Deus, ela nos conforta, irmão, que Deus nos deixou pra gente. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. E quem é hoje, irmão, que está tendo bom ânimo hoje? Para suportar tudo aquilo, irmão. Claro, o povo olhando para a situação. Deus, ele tirou de uma situação. E muitos crentes voltam para a mesma situação, para a mesma... Meu Jesus Cristo. Por se multiplicar a iniquidade de muito, o amor de muitos se esfriariam. E é o que está acontecendo. Muitos cristãos hoje se prostrando da fé, não acreditando mais no Deus da Bíblia, não acreditando mais no Deus do céu, o Deus que fez os céus e a terra. Como diz o Salmo 121, é esse Deus que nós servimos, irmãos. O Deus de livramento, o Deus de graça, o Deus de restauração. Hoje muitos cristãos aí brigando por conta de dinheiro. Enquanto isso, irmão, quantas pessoas hoje dentro de uma igreja padecendo necessidade. Enquanto isso, muitos aí brincando. Enquanto isso, muito... Oi. E aí, irmão? E desejava encher o seu estômago. Aí diz assim, e foi o 15, e chegou em um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos e apacentou os porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém dava nada. Sabe o que é, irmão? Hoje em dia, ninguém não dá nada por mim, não dá nada por você. Sabe por quê? Porque faz exceção de pessoas. Aí acha que pode humilhar as pessoas, desfazer das pessoas e ficar por isso mesmo. Não, querido, não pode ser assim não. Não é assim que Deus ele nos preparou. Então não é isso que é o Evangelho. O Evangelho é você estar aqui pregando boa nova, você pregar boa nova para aquelas pessoas que estão lá fora. Esse é o verdadeiro Evangelho. Enquanto isso, muitas pessoas não dão nada por mim, por você. Desfaz de mim, desfaz de você. Então isso não é o Evangelho que Cristo nos ensinou. O verdadeiro Evangelho é nós amar o nosso irmão como Deus nos ama. Como, irmão, que eu vou amar meu irmão? Como, irmão, que eu vou amar a Deus se eu não amo meu irmão? Como se eu não amo a meu irmão, não amo a Deus? Me diga aí, irmão. Então, irmão, naquele grande dia, não adianta a gente querer, Senhor, no teu nome eu expulsei demônio. Senhor, no teu nome fiz isso, Senhor, no teu nome fiz aquilo. E na realidade, apartai-vos de mim, que não te conheço. Então, irmão, a gente temos que estar ligado na videira, que é a palavra do Senhor, né? Porque aí ele diz aqui, e tomando em si, disse, quantos jornaleiros de meu pai têm abundância,
Sabe por quê, irmão? Porque quando a gente estamos com Cristo, a gente temos abundância. Ah, William, mas é fácil? Não é fácil. Mas se eu e você entrar pelas portas, o Senhor, Ele faz o milagre dele descer sobre a nossa vida. As bênçãos do Senhor descem. É como eu falei, se ter obediência, nós chegamos ao além. Mas se nós for desobedientes, irmão, nós não chegamos a lugar nenhum. O quanto de crente aí que não quer obedecer a palavra de Deus, o quanto de crente aí que tem aí e não quer obedecer a vontade de Deus, não quer obedecer os preceitos de Deus, não quer obedecer a vontade de Deus, que é plena e verdadeira. Quantos aí que estão abandonando a sua cruz pelos prazeres da carne? Quantos aí estão abandonando a sua cruz, a sua coroa? Muitos não querem mais lutar pela sua coroa. Muitos hoje querem pela força do braço. Então, irmão, eu não ia trazer essa mensagem hoje, né? Não ia trazer nenhuma mensagem hoje. Mas eu estava ali quietinho, ali meditando, e Deus estava bradando ali comigo ali. Então, irmão, a palavra do Senhor diz assim, né? Que meu Pai tem uma abundância. E a gente tem, irmão, a graça de Deus na nossa vida, a misericórdia de Deus de nos colocar de pé, né, para nos livrar, nos proteger contra as astúcias e cilada do vil tentador, né, contra as coisas que o Senhor Ele desfez e está desfazendo de nossas vidas. Quantas pessoas hoje, irmão, hoje não querem mais saber de Jesus. Quantas pessoas hoje que estão inflamadas, pessoas essas que não tá nem aí para Jesus, ó. Aí quer subir aqui de qualquer jeito, quer fazer as coisas de qualquer jeito. As coisas não funcionam assim não, irmão. Se eu e você não entrar pelas portas, se nós não clamar, irmão, nós vamos esperar as pedras clamar, irmão? Não. A gente temos que estar na torre da vigilância. A gente temos que estar buscando, se consagrando, queimando a nossa carne, queimando as nossas vontades, o nosso eu sou, eu posso, eu faço. Não, irmão, a gente não pode nada, porque é Deus que pode na nossa vida. É Ele que manda e desmanda na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aí nós achamos, quando nós se desviando, se afastamos da presença do Senhor, nós achamos que vai ter sucesso, nós vai achar que vai ter algo de bom lá fora. Aí, irmão, é onde que começa os arroxos. Porque você abandonou, você arriou as suas armas, você arriou a sua espada, porque Deus Ele te chamou foi para guerrear. Deus Ele não te chamou para ficar prostrado não, irmão. E quantos crentes hoje se prostrando, quantos crentes hoje que está no leito do hospital, quantos crentes hoje que está sendo amassado, massacrado pelo poder do Todo-Poderoso. Quantas pessoas hoje, irmão, só sobe e vai para a igreja quando está passando por diversidade. Mas na hora que quando está todo mundo bem, quando está todo mundo em paz, quando está todo mundo tranquilo, não, irmão, Deus Ele faz conforme a excelência dEle, conforme como Ele quer. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aí a gente se desvia da presença do Senhor, achando que nós vamos ter algo de bom lá fora, mas não, irmão. É tropeço. O mundo não tem mais nada para oferecer. Quantos cristãos aí afora aí, né, de virada de ano, de Natal, quantos crentes aí que não se embriagou com essas coisas, levou a sério as coisas de Natal. Eu não estou botando a culpa, não estou colocando a culpa aqui, irmão, de Natal, não. Eu estou colocando a culpa porque a gente, nós seres humanos, nós temos que aprender a tomar vergonha na cara e se aprumar. Nós temos que tomar vergonha na cara, irmão.
e assumir o nosso erro como cristão. Não errei, não, Senhor, eu fiz isso mesmo. Não, Senhor, eu fiz isso e fiz aquilo. Mas não, tem muita gente que tenta se esconder, tem muita gente que tenta correr da presença de Deus. Assim foi como Jonas. Assim foi como Jonas. Então o que acontece? A gente pega, vai, faz do que faz, a gente acha que tá bom, a gente acha que tá assim, e é aonde que o arroxo vem. Mas é uma realidade, querido, que nós estamos enfrentando hoje. É uma das realidades que nós estamos passando hoje. Aí nós se afasta do caminho do Senhor, achando que tudo vai dar certo. Ah, não, vou correr. Não, irmão. É aonde que o arroxo vem. Eu vou repetir aqui mais uma vez. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. Ninguém dava nada. E tornando em si, e disse: quantos jornaleiros de meu pai tem abundância. Mas Cristo, irmão, veio para dar vida e vida em abundância. Mas a gente que não sabemos aproveitar a boa e perfeita, agradável a presença do Senhor, a gente que não valorizamos as coisas de Deus, a gente valorizamos é as coisas do mundo. A gente valorizamos é a vontade de lá fora. Não, irmão, nós temos que saber aproveitar a boa e perfeita e agradável a presença do Senhor. É a gente ter vergonha na cara e falar: Senhor, eu errei nisso aqui. Senhor, me ajuda a melhorar nisso aqui. Senhor, me ajuda. Não. Aí você sai, você vai para o mundo, achar que está abafando, lá você vai se prostituir, lá você vai beber, lá você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. É aonde que o inimigo ele começa a lhe escravizar. Aí é aonde que você acha que tudo vai dar certo. Não, beleza, agora eu vou arrebentar com a boca do balão. É aonde que você vai ser arrebentado, irmão. Então o que acontece? Aí você acha que vai ter maravilhas. Eu falo isso, irmão, porque foi eu que também passei por essa mesma situação. Porque eu achava que ia dar tudo bem, eu achava que tudo ia dar certo, mas pelo contrário, tudo foi errado. Eu pensei em cometer suicídio e várias vezes pensei em cometer suicídio e tirar minha própria vida. Mas o Deus que foi na minha vida, Ele teve misericórdia, me deu compaixão e hoje estou aqui. Para começar, não era nem para mim estar aqui vivo. Era para mim estar morto. Desde o ventre da minha mãe. Então eu louvo e agradeço a Deus por essa maravilha que Ele tem me dado. Por essa honra que Ele tem me dado. Então é motivo de agradecer a Deus. Passe o que passar, venha o que vier. Mas Deus, Ele é conosco, irmão. A palavra do Senhor diz que elevamos nossos olhos ao monte. De onde virá o nosso socorro? Não, mas muitos hoje estão colocando a sua expectativa no irmão. Muitos hoje estão colocando a expectativa nos líderes, na liderança. Não, irmão, eu estou criando expectativa em Jesus. É Ele que é o autor e consumador da minha fé. Ou seja, da nossa fé. Que a gente não venhamos ser igual aquele filho pródigo, que só quer buscar a Deus no momento que quando a gente estamos passando por situações. Não, irmão, nós temos que buscar a Deus incessantemente. Incessantemente. A gente temos que aprender a ser mais grato a Deus. Como o hino da harpa diz: mais grato a Ti, mais consagrado ao Senhor. Mas quantas pessoas hoje, irmão, querem consagrar a sua vida? Quantas pessoas hoje querem renunciar à sua vida? Muitos hoje querem deixar Deus fluir na vida? Mas para Deus deixar Deus fluir na vida, irmão, Ele tem que limpar do mesmo jeito que como a gente precisa. Hoje o que se vale é o que se tem. A gente estamos vivendo um mundo de hipocrisia, aonde o evangelho é com isso aqui, ó. Tratado com isso aqui, sabendo que a palavra de Deus ela é gratuita para mim, para você, para qualquer um ser humano da face da terra. Pode ser quem for, mas a palavra de Deus ela é gratuita, irmão.
E quantas pessoas hoje usufruindo da palavra de Deus, ganhando dinheiro, ganhando milhões. Mas naquele grande dia, Deus vai falar: apartai-vos de mim que não te conheço. É duro, mas muitos não querem acreditar na palavra do Senhor. Muitos abandonando a cruz, muitos deixando de olhar para Jesus para olhar para o irmão. Perseguições nós temos, irmão. Perseguições nós temos. Luta nós temos. Choramos, se arrastamos, mas estamos na presença do Senhor. Porque se nós se afastar do caminho do Senhor, quem vai se apoderar da nossa vida? Claro. E aqui diz assim, o 18: levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante a ti. Muitos hoje, irmão, tem essa autonomia de chegar a Deus e falar: Senhor, eu errei, Senhor, me ajuda, Senhor, a prosseguir nessa caminhada. Quantas pessoas hoje têm essa coragem hoje, irmão? Não. Quer fazer igual o Jonas. Fugir, correr, abandonar a cruz, ou se tocar na caverna, achando que aí é aonde que Deus ele fala: sai da caverna, filho, eu já estou te vendo aí. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, irmão, eu mesmo sou um desses, que eu não corro da situação. Haja o que vier, venha o que vier, mas estou aqui. Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, tem misericórdia de mim. Faz igual aquele cego Bartimeu. Porém que eu não estou no caminho. Mas louvado seja o nome do Senhor. Mas é muito gratificante. Hoje, irmão, para a gente finalizar, ainda tem alguns trechos ainda. Quantas pessoas hoje têm a coragem de assumir seu erro? Eu tenho. E tive. No ano de 2004 para 2005, entre 2006 e 2007, 2008, 2009, a minha vida era daquele jeitão. Atribulado. E aí você vivia uma situação que só Jesus na causa, e Deus ele tendo misericórdia. Deus ele tendo misericórdia, Deus ele tendo misericórdia, e Deus me colocando de pé. Mas eu assumi os meus erros. Hoje quem é esse, quem é esta que